meios úteis para a salvação, não por alguma virtude em si mesmos, ou naqueles que os administram, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do Espírito daqueles que os recebem pela fé. Irmãos, o Catecismo nos ensina que o batismo e a ceia do Senhor são ordenanças preciosas que o Senhor deixou para a sua igreja. Porém, elas não têm poder em si mesmo para salvar. A ceia do Senhor e o batismo não têm poder em si para salvar. A água do batismo não pode lavar pecado. O pão e o cálice, eles não comunicam graça automaticamente para qualquer pessoa que come e bebe. O batismo e a ceia do Senhor, eles são sinais então visíveis que apontam para uma realidade que já aconteceu, uma realidade espiritual invisível, que é a união de Cristo com a igreja, a nossa comunhão com Ele. Esses meios, então, eles se tornam eficazes somente quando são acompanhados por fé. Sem fé, eles não servem de coisa alguma. Quando o Espírito Santo aplica a graça ao coração do crente, lembra de chamada eficaz? A chamada eficaz é quando o Espírito Santo pega aquela mensagem do Evangelho e aplica ao coração de quem está ouvindo. Então, a partir desse momento, com fé, sim, o batismo ele se torna eficaz para a salvação, a ceia se torna eficaz como meio de graça. Assim, irmãos, o valor das ordenanças não está no ato em si, da ordenança, mas na presença e na ação de Jesus Cristo nas ordenanças. Amém? Deu para entender que o batismo em si não salva, a água não lava o pecado, o pão e o vinho em si, sem a fé e a graça de Jesus Cristo, eles não servem para coisa alguma. Então, em si, esses elementos não são nada, mas quando acompanhados por fé, é Cristo quem abençoa, é o Espírito Santo que opera e nos concede graça, assim, através desses elementos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Estamos aí no versículo, vamos chegar no versículo 7, já chegamos no versículo 7. E a leitura de hoje é do 7 ao 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 7 a 11. Diz assim: observe o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu mergulhar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Que tal pessoa leve em conta o seguinte: o que somos na palavra por carta, estando ausentes, seremos também em ações quando presentes. E aqui? Irmãos, aqui Paulo, ele engrossa um pouco mais o caldo agora com a igreja de Corinto. Nós vivemos hoje num tempo em que a aparência vai ditar o valor. A aparência vai ditar a maneira que as pessoas vão te receber. A sociedade julga as pessoas por causa de roupas. O público julga os oradores por causa da sua eloquência, por causa da multidão de seguidores nas redes sociais, por causa da quantidade de diplomas,
atende, pós-doutorado. O mundo vê dessa forma. Isso não é novo. Também em Corinto era a mesma coisa. Os cristãos eles haviam caído nessa armadilha cultural. E eles olhavam então para Paulo. E quem eles enxergavam em Paulo? Eles viam um homem de aparência simples, um homem com uma fala pouco elegante, né, sem brilho em comparação aos grandes oradores da sua época. Eles olhavam para Paulo, mas quem é Paulo, né? Não é ninguém. E eles julgaram Paulo como alguém fraco. Imagina você, né, dizendo, esse Paulo é um fraco mesmo, né? Então, os seus opositores aqui, por outro lado, eles falavam, né, com poder retórico, né, não com o poder de Deus, mas com poder de oratória, né, um poder retórico. E eles pareciam ser influentes, eles se vangloriavam das suas credenciais, né, das suas cartas de recomendação. E para os coríntios, então, a fraqueza de Paulo parecia incompatível com uma autoridade apostólica. Ou seja, um apóstolo não pode ser tão fraco assim. Então, era a visão que eles tinham. Mas Paulo mostra que a verdadeira autoridade espiritual, a verdadeira força, não se mede pela presença, não se mede pela quantidade de seguidores, não se mede pela eloquência, mas sim pela fidelidade a Jesus Cristo. É dessa maneira. E Paulo, a gente vê que Paulo, que ele não se impunha, né, com um poder humano, com um poder servil, mas Paulo ele servia com mansidão. Então a autoridade de Paulo não vinha de si mesmo, não vinha das suas capacidades, mas vinha do Senhor. E o propósito dela não era dominar, mas sim edificar a igreja. E a partir desse ponto, então, Paulo inicia uma defesa firme, mas ainda amorosa, da sua autoridade. E ele lembra que a autoridade dele é legítima, porque o chamado dele veio do próprio Senhor. Ao contrário dos falsos mestres, eles tinham que ter suas cartas de recomendação. Paulo vai dizer que o poder dele não foi um poder dado para destruir, mas é um poder dado para construir, para edificar. E o mesmo desafio, irmãos, recai sobre nós hoje. O desafio que a igreja de Corinto tinha recai sobre a nossa igreja, não só sobre a nossa igreja, mas sobre a igreja do Senhor como um todo. O que a gente tem seguido, na verdade, o que a gente tem dado valor, são as aparências, a quantidade de seguidores, ou nós discernimos realmente o que vem de Deus. Assim como os coríntios, eles foram tentados a julgar pela aparência, nós também precisamos aprender a ver com os olhos que Deus vê, e é o que Paulo está ensinando aqui. E Paulo vai nos mostrar 3 aspectos da verdadeira autoridade espiritual. Ele vai falar sobre a origem, sobre o propósito e sobre a manifestação dessa autoridade. Então, do versículo 7 ao versículo 8, eu quero ler com os irmãos mais uma vez. Paulo vai estar falando sobre a origem dessa autoridade. E ele diz assim: observem o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense uma outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei. Então Paulo ele começa escrevendo no versículo 7, observai o que está evidente. Se ele estava dizendo, se aqueles irmãos acham que são de Cristo, os seus opositores acham que são de Cristo, eu também sou. Logo, se eu sou fraco, se eu não sou nada, aquela igreja é uma falsa igreja, porque foi eu que plantei aquela igreja. Então ele lança, né, essa bomba, né, no colo dos opositores deles em Corinto. E Paulo aqui ele chama a igreja então a enxergar a realidade espiritual, não com olhos carnais, não com olhos de como o mundo vê as coisas. A autoridade de Paulo não vem
de instituição humana, mas vem do próprio Senhor. Paulo ele foi comissionado por Cristo. Ele não foi feito um concílio para comissionar Paulo. A legitimidade dele está no chamado divino. Agora, os falsos mestres, por outro lado, eles chegavam, eles iam de cidade em cidade, tendo que mostrar carta de recomendação, buscando status, buscando prestígio, buscando mantimentos, buscando ofertas. Mas Paulo tinha algo melhor. Em Gálatas 6,17, Paulo diz que a marca dele, ele trazia consigo a marca de Cristo em sua vida. Então a sua autoridade, a autoridade de Paulo, nascia do evangelho que ele pregava. Não nascia de uma carta que alguém escreveu para ele. A autoridade dele nascia do evangelho que ele pregava e do sofrimento que ele enfrentava por conta do evangelho, das lutas que ele enfrentava, que ele suportava. Paulo ele era um servo de Cristo, irmãos. E é isso que autentica o ministério de qualquer servo de Deus. Acho que vai entrar um pouco também. São essas coisas que autenticam o ministério de todo pastor. É isso que autentica a fé de cada cristão. São essas coisas. Aquela autoridade que nasce do sofrimento, de uma vida às vezes de negação, por amor à palavra de Cristo. Então toda autoridade legítima nasce da palavra, e essa palavra vem para edificar o corpo de Cristo. Então a autoridade pastoral, por exemplo, não é um direito pessoal. Eu não tenho direito à autoridade pastoral, mas é uma delegação divina, irmãos, que só é válida enquanto eu permaneço submisso às Escrituras. Então, quando um pastor, um irmão, está falando ali num grupo caseiro, quando o líder fala, ele não fala em seu próprio nome, ele não fala tirando coisas da sua cabeça, mas ele é como um eco da voz de Deus revelado na palavra. Então, assim, a legitimidade, irmãos, espiritual, ela não se mede por carisma, ela não se mede por eloquência, embora tudo isso não seja errado, tá? Mas não se mede por isso. Ela não se mede por títulos, por curtidas, mas é pela fidelidade à palavra de Deus, é pela fidelidade à verdade bíblica, pelo zelo em promover o crescimento espiritual da igreja. E é por isso que Paulo podia ser acusado aqui de fraqueza humana. Sua presença é fraca, sua palavra é desprezível. E meus irmãos, Paulo, ele continuava firme. Sabe por quê? Mesmo sendo acusado de fraco, de desprezível, a força que ele tinha não vinha dele, não vinha da aprovação dos homens. Então não importa se eles estavam dizendo, olha, a presença de Paulo é fraca. A aprovação dele tinha sido comissionada, ele havia sido comissionado por Cristo. E, irmãos, a igreja brasileira ela tem que aprender que quando o púlpito ele perde o vínculo com a Escritura, ele deixa de ser um instrumento de edificação, ele se torna um palco de vaidade. O que é autoridade, né? Não é um trono. A autoridade que Paulo está dizendo que ele tem não é um trono. Que líderes têm autoridade não é trono, mas é uma ferramenta a serviço do reino de Deus. Então, no reino, ninguém possui poder em si mesmo. Toda autoridade é um empréstimo de Deus, é um dom que Deus dá, que existe para o bem dos outros. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro líder, o verdadeiro pai, é aquele que entende que o seu papel é transitório, é ministerial. Ele administra aquilo que pertence a Cristo, que é o único cabeça da igreja. E isso nos confronta, irmãos, em todas as áreas, em todas as
esferas da nossa vida. Pais, professores, pastores, crentes em geral. Quando usamos a autoridade para autoafirmação, nós corrompemos o propósito dela. Quando usamos para servir, nós refletimos o caráter de Cristo, que lavou os pés dos discípulos, que serviu. Então, o texto que nós lemos essa manhã, 2 Coríntios 10, nos chama, irmãos, a abandonar toda forma de poder carnal, de reconhecimento carnal, e descobrir a beleza da autoridade humilde, aquela que, em vez de se exaltar, se inclina para edificar, para servir. Não foi nosso mestre que, certa noite, pegou uma toalha, colocou na cintura, pegou uma vasilha com água, uma baciazinha, começou a lavar os pés dos seus discípulos, ali de joelhos, lavando os pés dos discípulos. Então, irmãos, a verdadeira autoridade é sempre exercida de joelhos, é sempre exercida servindo. E isso serve para pastores, isso serve para o cristão, mas eu não sou pastor, não sou diácono, não sou presbítero, não importa, isso serve para você também. É exatamente isso que Paulo está mostrando em 2 Coríntios 10, do 7 ao 11. Ele não está exigindo aqui reverência, mas ele está demonstrando serviço. Ele não está impondo medo àquela igreja, mas ele quer trazer os irmãos, quer despertar a fé daqueles irmãos. Então, a autoridade que nasce da palavra e é movida pela graça de Deus, ela não busca holofote, mas ela quer fruto. Ela quer ver fruto na vida da igreja, dos irmãos. É uma autoridade que constrói. Paulo está dizendo, a autoridade que foi dada a ele não foi para destruição, mas foi para edificar, foi para curar, foi para buscar frutos, foi para sustentar, não foi para oprimir, para humilhar. E a igreja de hoje, ela precisa, irmãos, despertar e redescobrir essa visão. Pastores que servem, que não ocupam o púlpito no domingo apenas para pregar. Pais que conduzem sua família com piedade. Cristãos que olham para o irmão que está sentado ao lado dele e pensam assim: ele é maior do que eu. E eu vou servi-lo. Eu vou me esmerar por ele. Pastor que serve, pais que conduzem as suas casas, líderes que edificam ao invés de dominar, porque no fim toda autoridade que não se curva diante da cruz, que não serve, ela se transforma em tirania, mais cedo ou mais tarde. Vai ser dentro de casa, vai ser na igreja, vai ser no trabalho, mas toda autoridade que se dobra diante de Cristo, ela se torna um instrumento do reino de Deus. E ela vai ser humilde, ela vai ser firme, mas vai ser útil. Irmãos, cristãos, eles reconhecem que toda autoridade verdadeira vem de Deus e é exercida diante de Deus. Isso significa que a fé, ela não se apoia no carisma humano, mas ela se apoia no chamado divino. No lar, no trabalho, na igreja. Quem serve com autoridade precisa viver com isso em seu coração, com temor, dependência do Espírito Santo. Isso não é para ter um título, não é para os irmãos olharem e dizer: nossa, como ele é espiritual. Mas é para edificação. E depois de afirmar que a autoridade sua vem do Senhor, o apóstolo Paulo, irmãos, ele explica para que ela existe. Se a origem é divina, o propósito dela é espiritual. E não é para dominar, mas é para edificar. Versículo 8 ainda. A segunda parte do versículo 8. Vamos ler todo ele. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição de vocês, não me envergonharei. Paulo está dizendo: olha, o Senhor me conferiu autoridade para edificar
e não para destruir. E eu eu tenho certeza que esse ponto, esse versículo é o coração de todo esse trecho da Escritura. Os falsos mestres, se vocês lembrarem um pouco que eu já falei a respeito deles, eles usavam o rebanho, né, a igreja do Senhor, para aumentar a sua influência. Aí vem Paulo e ele usa a sua influência para fortalecer o rebanho. Ele anda no caminho contrário. A autoridade dele era pastoral, ela foi dada para a construção do corpo de Cristo. Então ele agia como um pai que corrige o filho por amor. É a mesma coisa que a gente aplica aos nossos filhos, a disciplina dos nossos filhos. Pastor, tu usa vara nos filhos? Sim. Por quê? Porque eu amo os meus filhos. Porque a Bíblia diz que se eu não usar vara nos meus filhos, eu posso dizer que eu amo, mas na verdade eu estou odiando os meus filhos. Eu estou encaminhando a alma dele para o inferno. E Paulo está fazendo a mesma coisa. Ele está edificando, ele está disciplinando a sua igreja, mas como um pai que cuida de um filho, que corrige o filho por amor e não por orgulho. Enquanto os falsos mestres, os falsos líderes, eles fortaleciam a sua própria autoridade usando a igreja como degrau, usando as pessoas como degrau. E Paulo fortalecia a igreja usando a sua autoridade. Então, o caminho é inverso. Jeremias 1,10 vai mostrar um paralelo com esse texto, onde diz que o profeta ele foi chamado para desarraigar e edificar. Então, a autoridade espiritual, às vezes, ela precisa desarraigar. O que é isso? É corrigir. É colocar as coisas no caminho certo. Mas sempre visando a edificação, a construção. E Crisóstomo, ele foi conhecido ali como boca de ouro da igreja antiga. Ele conhecia bem o peso das palavras que ele comunicava. E ele disse que a autoridade que não edifica é tirania, e a que edifica é serviço. E quando ele escreveu isso, ele estava lembrando que todo líder espiritual é, antes de tudo, um servo que constrói vidas com o Evangelho. Então, para Crisóstomo, o púlpito não era um trono, mas era um altar. Ele mesmo, como bispo de Constantinopla, ele foi exilado, justamente porque ele se levantou, ele confrontou o abuso de poder religioso e político da época. Porque ele cria que a autoridade sem amor e sem verdade é apenas uma opressão com roupagem sagrada. Então, quando um líder ele usa sua posição para engrandecer a si mesmo, em vez de edificar o povo, ele não está representando Cristo, mas ele está imitando o inimigo de Cristo, cujo desejo sempre foi dominar e não servir. Então, a verdadeira autoridade, segundo a Bíblia, ela não vai querer subir em cima das ovelhas e pesar sobre as ovelhas e ser servido, mas ela vai guiar essas ovelhas por descanso do bom pastor eterno. Lutero, escrevendo sobre essa passagem, ele disse o seguinte: a palavra de Deus é o verdadeiro cetro da igreja. Todo poder que não serve à palavra é tirania humana. Então, para Lutero, a autoridade não reside em títulos, não reside em sucessões ou estruturas, mas reside na fidelidade à palavra de Deus, a palavra revelada. Então, onde a palavra governa, de fato, ali é liberdade. Onde a palavra é silenciada, ali nasce a escravidão. E Lutero via a tirania, então, não apenas em príncipes e papas, mas em todo aquele que ousa colocar as suas próprias ideias acima da Escritura. Isso é tirania. Ah, pastor, aqui a gente faz assim e não faz assim. Por quê? Não sei, porque é assim, mas está na Bíblia? Não, mas a gente faz assim. Isso é tirania. Toda palavra
colocado acima das Escrituras. É tirania. Paulo anda em sentido contrário a tudo isso. Assim como Crisóstomo, Lutero também via o ministério como uma mordomia. Então, o pregador, por exemplo, ele apenas serve. Ele não tem um cetro para dar na cabeça de ninguém, mas, ao contrário, ele segura o cetro do rei. Ele não segura o rei, né? Não é o rei ele não é um rei que impunha o cetro, mas ele segura o cetro do rei. Quando esse cetro é trocado por manipulação, por vaidade, por autopromoção, a igreja deixa de ser um rebanho e se torna um cativeiro. Em 89, após a queda do Muro de Berlim, teve um pastor luterano chamado Christian Führer. É em alemão, não sei se eu falei certo esse nome. Christian Führer. E ele liderou um pequeno grupo de oração em Leipzig, na Alemanha. E ele se reuniu silenciosamente todas as segundas-feiras para orar pela paz na Alemanha. E enquanto o regime comunista observava e cercava eles estavam se reunindo para orar. E pouco a pouco aquele encontro foi crescendo. E quando o governo cercou a igreja, milhares de pessoas se ajoelharam pelas ruas, com velas nas mãos, né, sem violência, apenas com fé e com coragem. E em poucas semanas, então, a Alemanha ela foi libertada. E quando eles perguntaram para o pastor Führer o que havia derrubado o regime, ele respondeu o seguinte: não foram as nossas vozes nem nossas mãos, mas a palavra de Deus que é mais forte do que qualquer muro. Meus irmãos, é isso que Lutero proclamava. A autoridade que edifica é aquela que se ajoelha diante da Escritura e serve o povo com a Escritura. Toda outra forma de poder é tirania. Às vezes vai estar mascarado de piedade, às vezes vai estar com uma roupinha bonita, sapato lustrado, uma gravata, mas é uma tirania. Tem cara de piedade. Que o Senhor nos livre, irmãos, de liderança que domina, e que Ele nos dê pastores, nos dê pais, irmãos que empunham o verdadeiro cetro da igreja, a palavra viva de Deus que liberta, que confronta, mas que edifica o corpo de Cristo. E Paulo nos ensina então que toda forma de autoridade, e eu quero expandir aqui esse círculo, né? Paulo está falando da autoridade apostólica, mas eu quero expandir esse círculo para todo o governo. Toda forma de autoridade de um pai, de um líder, de um crente maduro. Você sabia que se você é um crente maduro, você tem autoridade? Você deveria estar ensinando os crentes mais novos. Os homens deveriam estar ensinando aqueles que vieram depois de vocês, as mulheres, vocês que são mais velhas, tanto em idade quanto na fé, vocês deveriam estar ensinando os mais novos. Então, expandindo esse círculo, a verdadeira força, meus irmãos, está em servir. Quando você usa a sua influência para elevar o próximo, você está ali manifestando o caráter de Cristo, porque Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. A autoridade que edifica, irmãos, é uma expressão do amor, de amor, que busca o crescimento espiritual de todos. Mas os coríntios confundiam mansidão com fraqueza. Eu falei isso no sermão passado, né? Eles julgavam a aparência de Paulo e desprezavam o seu poder espiritual, porque Paulo, na verdade, parecia fraco, né? Pessoalmente, e a palavra dele era desprezível. Mas agora ele mostra que a autoridade espiritual se manifesta não em exibição, mas em coerência entre palavra e ação. Verso 9 a 11. Diz assim: não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Então Paulo aqui está dizendo: olha, meu objetivo não é botar medo,
Eu não vou edificar coisa alguma botando medo, né? Não é por esse caminho. Verso 10. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Que tal pessoa leva em conta o seguinte: o que somos na palavra por carta, estando ausentes, seremos também em ações quando presentes. As cartas de Paulo são fortes, né, e graves, mas a sua presença é fraca. Eles estavam redondamente enganados, irmãos. Paulo não era um homem de palco. Paulo não era um homem que gostava que queria chegar diante de um palco da multidão e se exibia sua eloquência, o quanto ele falava bem, o quanto ele conhecia bem as Escrituras. O apóstolo Paulo era um homem de cruz. Essa era a vida do apóstolo. Um homem de cruz. Ele não buscava impressionar ninguém, ele buscava ganhar o coração dessas pessoas e transformar essas pessoas pela palavra de Deus. A coragem de Paulo se manifestava na coerência entre o que ele dizia e o que ele vivia. Então, na cultura grega, os oradores eles eram admirados. Os gregos amavam retórica, amavam a eloquência no discurso, mas Paulo intencionalmente ele rejeitou tudo isso. E ele disse: olha, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, vírgula, mas em demonstração de poder do Espírito. Então não adianta em nada uma bela eloquência sem transformação de vida. E Paulo diz: olha, a minha palavra é simples, mas é pregada com o poder do Espírito. O sinal disso é que está transformando o coração de um monte de gente. Estou plantando igrejas por todo lugar. Está em demonstração da palavra que eu tenho pregado. E ele pregava com franqueza, para que a glória fosse de Deus. Bavinck, comentando, ele escreveu que a verdade não precisa de adornos humanos para ser poderosa. A sua força está no próprio Deus que a revela. Em outras palavras, irmãos, a verdade de Deus ela não depende da performance do mensageiro. Não estou dizendo que é errado, tá? É muito bom, né, você ter uma boa oratória, mas a palavra de Deus não precisa de nada disso. Não precisa. Ela depende da presença de Deus que fala através dela. Paulo aqui ele afirma o mesmo quando escreveu em 2 Coríntios 3,5: a nossa suficiência vem de Deus. No mundo eclesiástico que idolatra carisma, idolatra o marketing, idolatra os contatos, os títulos, nós somos lembrados que a palavra de Deus é eficaz não por causa do pregador, mas é apesar dele. Apesar do pregador. A força da palavra não está no brilho da retórica, não está no ritmo das frases, mas está na fidelidade ao texto bíblico. É por isso que toda vez que a igreja tenta embelezar o Evangelho, a gente acaba enfraquecendo, porque o Evangelho não precisa de maquiagem, ele não precisa de floreios, ele precisa de testemunhas fiéis. Ponto. É isso que a igreja precisa. O bispo de Hipona escreveu: a autoridade dos santos não está na voz, mas na vida. Ou seja, ele reconhecia o perigo de uma ortodoxia morta, ou seja, a gente faz tudo certinho. Olha como o nosso culto é organizado. Mas ele estava reconhecendo o perigo da ortodoxia morta, a de quem fala sobre graça, mas não vive pela graça. Então, para Agostinho, a vida é um eco da doutrina. Não tem como você viver direito se você não sabe doutrina, irmão. A igreja não precisa de teoria, de teologia, a igreja precisa de amor. Já vou falar isso muitas vezes. Você não sabe amar sem doutrina.
Para Agostinho, a vida é um eco da doutrina. O sermão mais eloquente ele vai se tornar um ruído se não houver santidade por trás desse sermão. Quando o cristão vive o que ele anuncia, aquilo que ele fala, irmãos, tem um peso que nenhuma técnica de homilética vai ensinar. Nenhum seminário ensina, ele não consegue reproduzir o peso da autenticidade. Não tem como reproduzir isso. Foi isso que deu autoridade a Paulo. Mesmo sem aparência imponente, mesmo sem aquela fala poderosa aos olhos humanos, ele teve autoridade. Por isso que Paulo pode dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas Paulo não falou isso por arrogância. Paulo não foi arrogante, mas foi por integridade. Ele era pecador, ele tinha ali seu espinho na carne, mas ainda ele dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meu irmão, saia daqui essa manhã fazendo o mesmo. Será que você pode? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que você pode sair daqui essa manhã dizendo: olha, me imitem, porque as palavras que eu falo certamente são imitações de Cristo. Eu estou imitando Cristo, então me imitem. Me imitem, porque a maneira que eu amo e que eu perdoo os meus irmãos, certamente eu estou imitando de Jesus Cristo. Então sejam meus imitadores. Meus irmãos, me imitem, porque as coisas que eu assisto na televisão, nas séries, as músicas que eu escuto, certamente Jesus Cristo está aqui curtindo tudo isso, porque eu estou imitando Ele. Então me imitem. Saia daqui convencido disso. Ou você tem dois caminhos para seguir. Tem um vídeo, né? Se você for tal coisa, não tem problema nenhum. Mas se você for por esse caminho, duas coisas podem acontecer. Saia daqui convicto que você pode dizer para as pessoas: olha, sejam meus imitadores, como sou de Cristo. Mas se você ainda não pode falar isso, duas coisas podem acontecer. Ou você, essa manhã, chora diante de Deus e clama a Deus por perdão, por arrependimento, porque só Ele para dar arrependimento ao nosso coração. É o primeiro caminho. E eu oriento você a ir por ele. Ou o segundo caminho é: não profane mais o nome santo de Cristo se chamando de cristão. De duas uma. E aqui está a prova, irmãos, não da verdadeira autoridade espiritual. Não é o volume das palavras, o quanto grita, mas é a coerência da vida. Não é a força da voz, a quantidade de argumentos, mas é a obediência, é a coerência daquilo que você fala e daquilo que você vive. E essas duas verdades, irmãos, elas precisam moldar o coração da igreja hoje. Muitos de nós querem uma fé forte, né? Mas sem submissão. Muitas igrejas querem mestres, né, carismáticos, eloquentes, mas não quer nenhum homem piedoso. Porque se for muito piedoso, vai pegar no pé da igreja. Isso não é bom. A vida que fala sem testemunho. Irmãos, em uma época em que o público dá bola para marketing, onde o púlpito se tornou espetáculo, Deus ainda continua buscando homens e mulheres por autoridade, nasce da fidelidade que às vezes vai ser silenciosa. Pessoas que vivem o Evangelho de segunda a sábado e chegam no domingo para exaltar a Cristo. E de segunda a sábado, de novo, eles vão estar ali vivendo o Evangelho em piedade. E no domingo se reúnem de novo para exaltar Jesus Cristo.
Então, o cristão maduro, ele vive em coerência. A sua vida é um eco do evangelho que ele professa. Você pode ter um discurso bonito, mas as suas ações contradizem as suas palavras. A sua palavra não vale nada. Eu não estou dizendo que você vai ter uma vida impecável. Eu estou dizendo que você vai ter uma vida de luta contra o pecado. A autoridade espiritual se manifesta quando a fé é visível em atitude, irmãos. Humildade, coragem, pureza, serviço aos irmãos, serviço sacrificial. Então, o mundo ele não precisa de cristãos que saibam tudo de teologia e que sejam eloquentes e tenham uma boa performance. O mundo precisa de crentes autênticos, que conhecem suas Bíblias, às vezes de maneira simples, mas que vivem essa simplicidade que eles conhecem. Mesmo sem holofote, eles vão estar ali refletindo a autoridade de Cristo. E Paulo agora, irmãos, ele encerra esse trecho mostrando que toda autoridade verdadeira é o reflexo da autoridade de Cristo. O servo maduro, ele não busca ser temido, mas ele busca ser seguido. Ele não exige respeito, mas ele conquista pelo exemplo. Nós vamos ver aqui o versículo 11, quero ler mais uma vez só com os irmãos. Agora terminou a vida. Que tal pessoa leva em conta o seguinte: o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, seremos também em ações quando presentes. O apóstolo está lembrando aos coríntios que ele será o mesmo em presença e em carta. E Paulo aqui está sendo firme com eles. E a firmeza dele vem de uma integridade que não é de aparência. Maturidade espiritual não é sustentada por aparência. Consiste em usar a autoridade com sabedoria. E Paulo aqui ele está sendo sábio. Isso consiste em saber quando esperar com paciência e quando agir com firmeza. Por isso que eles estavam dizendo, olha, Paulo aqui está falando, né, as cartas dele são fortes e graves, mas pessoalmente ele é fraco. Não é que ele é fraco, ele tinha paciência, ele tinha sabedoria. Ele não estava ali para destruir. Ele estava para edificar, e edificar leva tempo, irmãos. Para destruir é rapidinho. Mas Paulo aqui está refletindo o próprio Senhor, cuja autoridade é revestida de mansidão. E Cristo tinha poder para destruir, mas ele escolheu salvar. Então o mundo continua confundindo autoridade com domínio. E o Evangelho revela que a autoridade, na verdade, é serviço. O cristão que amadurece, ele aprende a usar essa influência para aproximar outros de Cristo, para ensinar outros a servir. Ele lidera não com medo, mas é com exemplo. Não é com imposição, mas é com amor. Vai ser firme, muitas vezes, mas vai ser fiel. Então, irmãos, a autoridade, ela se aperfeiçoa na humildade. Aprenda a servir. Se você quer ser ouvido, aprenda a ouvir e viva de modo digno. Deixe que a sua vida seja um espelho de Cristo, assim como Paulo disse, olha, sejam meus imitadores, porque eu estou imitando Jesus. Jesus foi aquele servo que amou, que corrigiu, que consolou e que edificou. E a maturidade cristã, então, é vista quando nós exercemos essa autoridade sem orgulho, mas em obediência, sem resistência, para a glória do Senhor. A igreja de Corinto, ela leva para fora. Deus está olhando para dentro. A igreja de Corinto estava admirando uma voz que fosse forte na multidão. Estava admirando um discurso bonito, cativante, a aparência imponente. Mas Deus estava buscando o quê? Coração quebrantado. Um coração fiel. Um coração cheio de Jesus Cristo. Enquanto muitos exaltam os carismáticos e os poderosos, o apóstolo Paulo ele estava lá
fraco, aos olhos do mundo, mas diante de Deus era um servo poderoso. A autoridade dele não vinha de títulos. E eu gosto de pensar que a autoridade de Paulo vinha das cicatrizes dele. Ele diz: olha, não me moleste, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A autoridade dele não vinha de aplausos, mas vinha de joelhos dobrados na presença de Deus. Então ele ensina que a autoridade verdadeira, ela nunca brilha para si mesma, mas ela está refletindo a glória de Cristo que serviu na sua igreja, até a hora da sua morte. Eu quero recapitular algumas coisas para os irmãos aqui, já encerrando o sermão. Em primeiro lugar, verdadeira autoridade nasce do chamado de Deus, não da aprovação humana. É o primeiro ponto desse sermão. O propósito é edificar, não é dominar. Terceiro, ela se comprova na coerência entre o que nós falamos e o que nós vivemos. Entre o que nós falamos e aquilo que os nossos olhos veem. Entre o que nós falamos e aquilo que a gente deixa sair para fora, né? Quando nós perdoamos os nossos irmãos, quando nós convivemos com eles. Entre o que nós falamos e aquilo que os nossos ouvidos ouvem. E em quarto lugar, a expressão mais bela de autoridade é o serviço humilde, irmãos. É o serviço. Irmãos, que essa palavra ela possa chamar a nossa igreja de volta àquilo que é básico, a essência, ao serviço. Que o Senhor nos livre da tentação de querer ser admirados. Tanto a igreja, que as pessoas admirem a nossa igreja, ou tanto o pregador também. Que o Senhor nos ensine que o privilégio de sermos úteis é realmente sermos servos, de joelhos dobrados, servindo uns aos outros. E que a nossa maior ambição seja servir, não mandar, nem receber. E que as nossas mãos estejam marcadas mais pelo trabalho do reino do que pelos aplausos que nós esperamos do mundo. E eu oro para que a nossa voz possa ecoar em vidas rendidas à cruz de Cristo. Foi Cristo mesmo que disse: quem quiser tornar-se grande entre vós, será vosso servo. Então a autoridade cristã, ela não se impõe, ela se inclina diante dos irmãos, ela não domina, mas ela está ali lavando os pés, ela não busca glória, ao contrário, ela está carregando cruz. Então, cada um de nós, ao sair daqui, escolha refletir menos de si e mais de Cristo aos seus irmãos. Porque o verdadeiro poder da igreja não está em quem fala mais alto. O verdadeiro poder da igreja não está em quem tem o melhor discurso, a melhor retórica. O verdadeiro poder da igreja está em quem se ajoelha por mais tempo, em quem serve mais, em quem se entrega mais. E a maior prova da autenticidade espiritual não é quando nós influenciamos os outros, mas o quanto nós nos deixamos ser transformados por Jesus Cristo. Eu quero orar com vocês. Curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, Pai, essa manhã, e reconhecemos, ó Pai, como tua igreja, que o Senhor é o único que tem autoridade verdadeira. E o Senhor é santo, justo e amoroso. E hoje, Senhor, diante da tua palavra, eu reconheço, Pai, o quanto somos tentados a julgar
pela aparência, quando somos tentados, Senhor, a buscar prestígio humano e a confundir poder com piedade, Senhor. Mas o Teu Espírito nos lembrou essa manhã que toda autoridade vem de Ti e existe, Senhor, para servir, não para ser servida, não para dominar. Então nos ensina, Senhor, a viver debaixo da Tua autoridade, Pai. Que nossas palavras, que as nossas decisões estejam sempre submissas à Tua verdade. Livra-nos do orgulho disfarçado de zelo, Pai. Livra-nos da vaidade, que às vezes vai estar disfarçada de espiritualidade, da dureza que esquece o amor. Por favor, Pai, nos livra de tudo isso e faz de nós, ó Deus, servos semelhantes a Jesus Cristo. Possamos, ó Deus, realmente ser humildes, ser mansos, e que cada um, Senhor, aqui possa aprender a exercer a influência com ternura, a corrigir, ó Deus, com amor, e a liderar, ó Deus, com um coração ajoelhado diante de Ti, meus irmãos. Por favor, ó Deus, eu te peço, diante das nossas tentações, ó Deus, quando formos tentados a buscar aplausos, nos lembre, Senhor, do exemplo do Teu Filho, que preferiu a toalha ao trono, Pai. Ele preferiu, Senhor, a cruz à exaltação, Pai. Então, nos lembra disso. E que a nossa autoridade no nosso lar, em cada lar aqui da igreja, a autoridade da Tua igreja aqui, Senhor, sempre reflita o caráter de Jesus Cristo. Por favor, Deus, nos faça. Faz de nós uma igreja que se inclina para servir a Deus e que fala com verdade e que vive, Senhor, com santidade a cada dia. Cada coração aqui hoje, Senhor, se curve diante de Tua majestade e diga, Senhor, com sinceridade, que Tu é a autoridade, Senhor. Tu é a glória, Teu é o poder para sempre. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos colocar em pé?